E aí, pessoal? Já pararam para pensar se seria possível de alguma forma hackear nossa percepção do tempo? Parece coisa de ficção científica, né? Mas é exatamente essa a proposta do livro de Márcio Brinhente que a gente vai desvendar um pouco hoje. A ideia é muito ousada. Ele junta princípios da Bíblia à consciência moderna, tipo física quântica e PNL, para ensinar a gente a entrar no que ele chama de tempo de Deus. Para começar, vamos entender qual é o problema que ele quer resolver. Bem, para começar, o livro já toca num ponto que, olha, acho que todo mundo vai se identificar. Aquela sensação de que o tempo é nosso inimigo. A gente vive num mundo que é governado pelo relógio, né? Tudo tem prazo, tudo é para ontem, e o resultado? A gente vive ansioso, sempre correndo, sempre naquela agonia com o que vem pela frente. Mas por que a gente se sente assim? Segundo o autor, o problema todo está na forma como a gente aprendeu a ver o tempo, como uma linha reta, passado, presente e futuro. E essa linha é a fonte da pressão. A gente está sempre ou correndo atrás do futuro, ou pior, amarrado em coisas do passado. A grande questão que o livro levanta é, e se essa não for a única maneira de perceber a realidade? E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. O livro convida a gente a fazer uma mudança radical de perspectiva. A proposta é abandonar essa visão humana, linear do tempo e adotar uma perspectiva divina. Essa mudança de paradigma é o coração, é o pulo do gato de toda a ideia. Olha só que interessante essa analogia. Pensa assim, o tempo humano é a linha horizontal. É sequencial, limitado e, vamos combinar, uma fonte constante de estresse e preocupação. Agora, o tempo de Deus seria a linha vertical. É eterno. É um presente contínuo onde o já e o ainda não acontecem ao mesmo tempo. Então, se alinhar com o tempo de Deus significa sair dessa horizontal e se conectar com a vertical, nesse ponto de encontro entre a promessa e o agora. Tá, mas como a gente faz essa transição? Como se sai da linha horizontal para a vertical? De acordo com o livro, o mecanismo é a fé. E olha, não é uma fé passiva, de sentar e esperar, não. É uma fé ativa, que funciona como um veículo mesmo, que nos dá acesso a essa realidade vertical. É o que nos permite viver na paz e na certeza do tempo de Deus, mesmo com todo o caos do tempo humano girando ao redor. Certo, a teoria é fantástica, mas e a prática? Como é que a gente aplica isso no dia a dia? A notícia boa é que o livro não fica só na filosofia. Ele nos entrega ferramentas bem concretas para a gente conseguir de fato hackear a nossa percepção e se alinhar com esse tempo de Deus. A primeira grande ferramenta é essa aqui, reprogramar a mente. Pensa que o nosso cérebro está rodando um software meio antigo, sabe? Cheio de bugs, de medos, de dúvidas. A ideia é fazer uma atualização consciente. É trocar esses padrões de pensamento que nos limitam pelas verdades de esperança e promessa que vem de Deus. E para fazer essa atualização, o autor usa um conceito bem conhecido, a programação neurolinguística, a PNL. Basicamente, a PNL mostra como a nossa linguagem e os nossos pensamentos criam a nossa realidade. A sacada do livro é usar essa técnica como uma ponte. Então, em vez da nossa mente ficar repetindo "eu não consigo", a gente usa a PNL para treinar ela a declarar o que a palavra de Deus diz: "Tudo posso naquele que me fortalece". E isso, gente, não é nenhuma novidade de autoajuda, não. Se conecta perfeitamente com o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos. Renovar a mente é um princípio bíblico fundamental. É sobre trocar, de forma ativa, o disco arranhado da dúvida e do medo pela certeza nas promessas de Deus. E o mais legal é que hoje a própria neurociência mostra que esse processo pode literalmente mudar as conexões do nosso cérebro. Certo, mente sendo reprogramada. Qual é o próximo passo? Agora a gente vai para a segunda ferramenta, que é igualmente poderosa. É entender que as nossas palavras são como sementes. Elas não são só som, não são só vento. Elas são forças criativas que a gente planta no solo do nosso destino. Esse versículo de Provérbios resume tudo de um jeito impressionante. A morte e a vida estão no poder da língua. É pesado, né? As nossas palavras podem construir mundos ou podem destruir tudo. Então, quando a gente escolhe parar de só descrever os problemas e começa a declarar as promessas de Deus para a nossa vida, a gente está, na prática, abrindo a porta para Ele agir. O livro faz uma análise fascinante de uma passagem em Marcos 11, mostrando que a oração não é só uma coisa, mas um processo de 3 passos. E entender o grego original, olha, muda tudo. Primeiro vem o aitesteleo, que é o pedir com humildade, sabe? Reconhecer que a gente depende de Deus. Mas não para aí. Logo depois vem o lego, que é declarar com autoridade, falar com a fé de que aquilo já é real. E o último passo é simplesmente viver nessa certeza. Então tá, vamos juntar as peças, uma mente renovada e o poder criativo das palavras.
Quando a gente combina isso, qual é o resultado? Onde essa jornada toda nos leva? A resposta é uma mudança completa na forma como a gente experimenta cada segundo do nosso dia. E o ponto-chave é este. O segredo não é ficar sentado esperando o futuro acontecer. É viver no agora, com a atitude e a certeza de quem já tem o que Deus prometeu. É, na prática, trazer a realidade do futuro para o presente. E é isso que dissolve a ansiedade e traz uma paz que não depende de nada do que está acontecendo lá fora. Esse versículo de Marcos é a chave de ouro que fecha tudo. Preste atenção no tempo verbal. Crede que recebestes está no passado. Acreditar que a gente já recebeu é o que ativa a promessa no nosso presente. É uma mudança de percepção gigantesca que transforma a oração de um pedido cheio de esperança para uma declaração de fé convicta. E pra gente fechar, fica essa pergunta que o livro deixa aí que sinceramente não saiu da minha cabeça. E se a gente parasse de olhar para as promessas de Deus como algo muito distante, lá no horizonte, e começasse a viver essas promessas como se fossem reais, palpáveis, hoje? Como isso mudaria nossas atitudes, nossas decisões, nosso destino? A obra sugere que a resposta para essa pergunta tem o poder de transformar absolutamente tudo.